Olá, prezados alunos, boa tarde a todos. Eu venho aqui fazer uma gravação para que eu possa implementar alguns serviços dentro do simulador Packet Tracer, dentro da proposta que nós aprendemos aqui no curso. Nós vamos implementar aqui o serviço de VLAN. Para implementar o serviço de VLAN, vamos montar aqui uma topologia simples. Vamos começar. Vamos pegar aqui um roteador 2901. Vamos colocar aqui. Vamos agora pegar um PC. Vamos também pegar um equipamento de camada 2, o switch 2960. A partir deste momento, iremos também pegar um outro switch, mais uma máquina. Vamos deixar o roteador um pouco mais abaixo aqui. Dentro do proposto para a aula de hoje, dentro da explicação de VLAN, a proposta é que nós possamos então fazer o gerenciamento da nossa rede com o VLAN. A rede de cima será a nossa VLAN 10 e a de baixo será a nossa VLAN 20. Essa numeração de VLAN pode ser a escolha de vocês, qualquer identificação que você consiga relacionar com aquela rede, tá? Nós vamos cabear, nós vamos vir aqui no raio, nós vamos pegar aqui o cabo direto e vamos conectar aqui na única porta, né, Flash Ethernet, até qualquer uma das portas aqui do switch. Da mesma forma, vamos fazer aqui com o outro equipamento e agora nós vamos fazer a interconexão entre o switch e o roteador. Vamos pegar aqui a interface Gigabit 01 até a interface Gigabit 0 e aqui pegar o mesmo cabo agora e também vamos implementar. Ok. Vamos só pegar aqui a opção de anotação e vamos colocar aqui um registro que a interface de cima foi a giga 0/0 e a de baixo foi a giga 0/1. Confirmando aqui, ele pondo o mouse aqui em cima, ele tem a saída para nós. Bom, feito isso, agora nós montamos uma estrutura para criarmos aqui a nossa VLAN. O que nós vamos fazer? Nós vamos implementar a criação da VLAN aqui no switch. E como são duas redes diferentes, que nós vamos definir sendo aqui a rede 10, então nós vamos configurar aqui que vai ser uma rede 92.168.10.0/24. Vamos sempre colocar o primeiro endereço válido para o roteador, que é o nosso gateway. Da mesma forma, vai acontecer na parte da outra interface e também vamos criar aqui uma rede, mas agora para a rede 20, também /24. Essas duas redes, então, elas não vão se comunicarem, a menos que a gente crie aqui uma estrutura, né, de comunicação. Então, vamos lá. Vamos implementar aqui uma VLAN 10 na parte superior, a VLAN 20. A gente poderia exemplificar essa estrutura de VLAN, que é uma estrutura, uma tecnologia muito moderna, tá? Que é utilizada a SVI, uma interface virtual do switch, para que a gente possa ter um controle maior das redes, né? No caso por VLAN, que a gente possa ter um domínio de broadcast menor, que a gente possa ter uma rede mais eficiente, mais rápida e mais segura também. Então, por isso que a gente utiliza as VLANs. Após implementarmos as configurações no switch, iremos então utilizar subinterfaces do roteador e depois ele vai fazer a configuração que será o gateway de cada rede. Vamos implementar a parte superior. Vamos primeiro ir no roteador. Vamos implementar aqui a interface do roteador Gigabit 0/0. Assim que a gente abre o roteador, nós vamos clicar em CLI. Vocês podem observar que aqui nas configurações nós temos uma sugestão de configuração. Nós vamos colocar aqui não, para não aceitar essa sugestão. Vamos dar o Enable para acessar o modo privilegiado e agora configure terminal para a gente acessar o modo global de configuração. Feito isso, vamos dar um host name para renomear o nosso dispositivo e vamos colocar aqui o nome desse dispositivo como R1_borda. Dei um Enter. Agora o nosso nome é R1. Como nós estamos trabalhando com VLAN, nós vamos fazer a utilização da subinterface para fazer esse gerenciamento.
Como acessar essa subinterface? Nós vamos dar um comando então. Interface gigabit 0/0, que é o nome da interface, ponto, uma identificação para a subinterface. Neste caso, pode ser o número 10, que também vai representar a identificação da rede. Quando a gente está criando essa estrutura ponto, uma numeração à direita, nós estamos acessando uma subinterface. Vamos dar um Enter. Da mesma forma que a gente aplica uma configuração em uma interface, a gente também pode aplicar uma subinterface. Vamos atribuir agora o endereçamento IP. Com o comando IP address, e vamos atribuir o comando 92.168.10.1. A mask de 24 bits, então 255.255.255.0. Vamos dar um Enter. Ele fala aqui que nós precisamos de criar uma estrutura que seja aceitável, né? De encapsulamento .1q, que é a estrutura principal para VLAN. Então vamos colocar aqui o comando antes mesmo do IP address. Então esse comando não entrou, vamos colocar um antes dele, que é o encapsulation .1q. Vamos colocar aqui que a numeração .1q 10 para representar aquela configuração daquela rede. Depois de ter atribuído esse encapsulamento para encapsular para esta VLAN, para essa rede, vamos atribuir sim o endereço IP. Vamos dar uma seta para cima e agora vamos dar o Enter. Então vocês podem perceber que para a configuração de VLAN nessa subinterface, primeiro se coloca o encapsulamento e depois a configuração da interface. Depois de feito isso, vamos dar um description e falar que é a configuração da VLAN 10. Agora nós vamos acessar as outras subinterfaces. No caso, ela vai ser a giga 0/1.20. Vamos dar um Enter. Essa subinterface .20 é a parte de baixo, a rede de baixo aqui, para configurar a VLAN 20. Vamos dar um encapsulation .1q também e vamos colocar o número 20 para representar. IP address para atribuir o endereço IP e vamos colocar o endereço da rede de baixo. Sendo que esse endereço é o endereço de gateway padrão da rede de baixo. Vamos atribuir a máscara de subrede. E agora vamos fazer um description para uma descrição daquela interface. Daquela rede, né? Vamos lá. Vamos atribuir aqui o nome VLAN 20. Depois de feito isso, nós vamos acessar aqui a interface principal, que é a de cima, giga 0/0, e vamos dar um no shutdown. Vocês podem perceber que essa interface mudou para a cor verde. Isso significa que ela está agora no modo up, ela está ligada. Vamos fazer isso também para a interface de baixo, que tem a identificação gigabit 0/1. Vamos dar um no shutdown, que é um comando para ativar a interface. Nós temos aqui o switch na cor âmbar, ele demora em média 30 segundos para carregar. Podemos clicar aqui para acelerar. Ao clicar aqui, pode perceber que ele já mudou a cor para verde. Feito isso, vamos apenas fazer uma checagem da configuração realizada. Vamos dar um comando showrun, o showrun config, o nome do nosso dispositivo, dá uma barra de espaço aqui. E aqui vocês podem perceber a subinterface giga 0/0.10 é onde que ficamos alocado, né? Onde que nós alocamos aqui a configuração para a VLAN, que é a parte de cima. A parte de baixo, o que nós temos é a parte voltada para a VLAN 20, né? Na subinterface aqui, gigabit 0/1.20. Bom, feito isso, nós queremos agora implementar aqui a configuração IP para saber se essas máquinas conversam com o seu gateway. Então vamos começar com a rede de cima. Vamos configurar a atribuição de endereçamento IP. A nossa rede é o 92.168.10. Vamos colocar aqui como host, sendo qualquer número após o número 1, né, que está sendo utilizado, não pode ser utilizado o número 1, que já é o nosso gateway. Vamos utilizar o número 100. Vamos colocar esse mesmo endereço aqui, porém com o final 1, que é o nosso endereço do gateway. Feito isso, vamos fechar e vamos testar a nossa conectividade. Primeiro, vamos dar um comando ipconfig e vamos ver se ele levantou a configuração. Podemos ver que a configuração está aqui. Agora vamos utilizar o comando ping para testar conectividade.
192.168.10.1. Queremos saber se o PC0 ele está se comunicando com essa interface aqui, subinterface aqui. Vou dar um Enter. Podemos perceber que ainda não temos nenhuma comunicação ativa. Por quê? Porque nós criamos uma configuração de subinterface. O que nós precisamos fazer agora é implementar a configuração aqui dentro do switch, tá? Então, por enquanto, podemos perceber que a comunicação ela não acontece. Da mesma forma, se implementarmos aqui, nós não teríamos o êxito da nossa configuração. Já vou implementar. Vamos colocar o endereço aqui agora para a rede 20. Eu também estou utilizando aqui o final .100 para identificar o nosso IP para o PC1. E vamos utilizar o gateway com 192.168.21. Feito isso, podemos perceber que também a comunicação não ocorrerá. Então, podemos perceber que essa comunicação não está acontecendo exatamente porque, ao implementarmos aqui a VLAN, precisamos criar as VLANs aqui dentro e fazer com que a comunicação seja direcionada para determinados dispositivos. Feito isso, então, sabemos que a comunicação não aconteceu. Vamos agora implementar as nossas configurações de VLAN. Vamos acessar aqui o switch 0 e vamos implementar a configuração em CLI. Vamos dar um Enter, Enable, para acessar o modo privilegiado, Conf-T, modo global, vamos renomear. Esse aqui vai ser o switch SW_10, para representar a rede 10. Vamos alterar o nome aqui externamente também, SW10. Bom, vamos implementar a configuração de VLAN. Primeiro, vamos criar a nossa VLAN. VLAN 10 é o comando para criar VLAN. E vamos dar um nome com o comando name. E o nome aqui, podemos dar um nome, por exemplo, administrativo. Foi o nome da VLAN 10. Bom, a única VLAN que foi criada na parte de cima é a VLAN 10. Então, não precisamos, então, criar nenhuma outra. Só neste outro switch iremos implementar a VLAN 20. Feito isso, iremos acessar a interface que está conectado aqui o nosso equipamento, tá? Por quê? Porque nós entendemos que essa interface, a interface que está ligada entre o switch e o roteador, é a interface tronco, é a interface que vai encapsular todas as informações de VLAN. Essa interface para os dispositivos hosts são as interfaces que vão levar toda a informação encapsulada para aquela VLAN em questão. Neste caso, nós temos aqui a interface Fast Ethernet para modo de acesso. Então, vamos até colocar aqui que aqui seria o modo de acesso. E neste caso, teremos aqui o nosso modo tronco. Aqui nós vamos ter o nosso modo tronco, que é a estrutura do cabo daquela comunicação, né, naquele meio, naquele link que vai passar as informações. Depois de ter entendido isso, vamos então ir lá na interface e aplicar a configuração necessária. Vamos então acessar a interface Fast Ethernet 1, interface Fast Ethernet 1 e vamos aplicar switch port mode access. Vamos dar um Enter. Depois vamos aplicar aqui switch port access VLAN e vamos definir aqui que a VLAN 10 será o modo de acesso para esta rede aqui. Depois de ter implementado então esses dois comandos, que foi switch port modo access e depois switch port access VLAN 10, essa interface foi implementada. Vocês podem perceber que a cor da interface aqui mudou para cor âmbar e agora, depois de um tempo, né, vamos acelerar aqui um pouco, vocês podem perceber que ela mudou para verde, ela carregou completamente. Agora, nessa interface aqui, que é a interface tronco, vamos entrar e configurar. A interface é a interface Giga 01 e vamos configurar ela como switch port
mode tronco. Pronto. Depois que implementamos o modo tronco, ela baixou e depois subiu. Ela está atualizando a interface. E vamos aqui definir alguns comandos que é super importante para a implementação de VLAN. Um comando muito importante aqui depois do switchport modo tronco é o switchport no negotiate, que é um comando para que a gente não possa negociar a VLAN dinâmica. Então nós estamos descartando a possibilidade de implementação a partir de conexões lógicas dinâmicas e vamos fazer a implementação manual. Depois de ter feito isso, vamos implementar o switch modo tronco e vamos configurar as VLANs que irão passar através daquele link. Então nós vamos colocar aqui switchport tronco allowed e vamos falar aqui quais são as VLANs que irão passar através daquele caminho. Como a nossa VLAN nativa é a VLAN 1, a nossa VLAN default padrão, conforme nós aprendemos nas aulas, agora então nós vamos implementar aqui que aquele link pode passar a VLAN 1 e também pode passar a VLAN 10, que foi o que nós implementamos aqui no encapsulamento. Então agora feito isso, vamos ver aqui, vamos tirar esse espaço aqui, vamos ver se o comando ele vai entrar. Agora ele entrou. Feito isso, vamos aqui agora testar a nossa conectividade. Vamos agora tentar pingar mais uma vez. E vamos ver se, olha só, tivemos o êxito da nossa conectividade mais uma vez. Então, 192.168.10.1 é o endereço dessa interface do roteador. Então, a comunicação pacote ele está saindo daqui, um CMP, está vindo até o switch já sabe que aqui é a VLAN 10, a partir do nome que nós criamos para ela aqui, e a identificação feita. Aqui é o modo tronco, permitido passar a VLAN default, a VLAN 1 e também a VLAN 10, e aqui o encapsulamento para a VLAN 10 que nós criamos, tá? Então, a comunicação ela está acontecendo. Feito isso, vamos só verificar as configurações da nossa VLAN no switch. Dá o comando show VLAN brief. Esse comando show VLAN brief, a gente tem um resumo das VLANs criadas. Como dito agora há pouco, a VLAN 1 é a VLAN padrão, default. A VLAN 10 é a VLAN que nós criamos, chamada administrativo, e ela está associada à interface Fast Ethernet 1, que foi essa interface que nós atribuímos. E agora a configuração feita de VLAN no roteador, podemos acessar com Showrun e Config também. Mais uma vez, Showrun, e vamos visualizar que na interface giga 0/0, nós temos na verdade dentro dela uma subinterface .10, que ela tem uma descrição que é a VLAN 10, o encapsulamento com código 10 para referência a essa rede, e essa rede configurada, que é o gateway desta rede aqui, que o gateway é a saída dessa rede para outras redes, tá? Bom, entendido tudo isso, vamos implementar na parte de baixo também, agora no switch, e após isso toda a comunicação acontecerá. Vamos continuar então, vamos acessar aqui o nosso switch 1, vamos já mudar aqui o nome, tá? Ele vai se chamar switch 20, vamos dar um enter, vamos acessar o nosso switch, vamos dar aqui o enable, conft-t, e vamos renomear para SW20. Como vocês perceberam, esse é o comando para renomear. Bom, continuando então, vamos acessar a nossa interface de acesso. A interface de acesso também é a interface Fast Ethernet 0/1, que ele está resumido aqui, né, com o F, que é o Fast Ethernet. E agora vamos aplicar o comando para que aquela interface possa ser modo de acesso. Switchport mode access, switchport access VLAN 20. Estamos dizendo então que a VLAN 20 é a VLAN que vai trafegar por aqui. Olha que interessante o que nós fizemos lá em cima. A ordem de implementar o comando ela foi diferente. Ele diz que não existe a VLAN 20 criada. Então, uma dica extra, né? Aqui é sempre você precisa implementar primeiro a sua VLAN para depois você, melhor, criar primeiro a sua VLAN para depois você configurar a switchport. Não tem problema nenhum, vamos sair daqui, vamos criar a nossa VLAN. VLAN 20,
dar um nome para essa VLAN, name. Vamos dar um nome aqui chamado financeiro. Feito isso, vamos sair daqui com exit e vamos acessar aqui o switch port, a interface, e mais uma vez switch port access VLAN 20. Neste momento, vocês podem perceber que o comando entrou tranquilamente, já que existe essa VLAN criada. Vamos perceber aqui com esse comando do show VLAN brief que nós temos então a nossa VLAN 20 criada com o nome financeiro e ela está ativada na interface Fecha Ethernet 0/1. Feito isso nessa interface, nós iremos configurar aqui o modo tronco da mesma forma que fizemos lá na parte de cima. Estamos fazendo aqui na parte de baixo agora e vamos configurar o tronco aqui para aceitar todo o encapsulamento vindo dessa interface do roteador. Agora vamos então fazer a entrada lá naquela interface, vamos verificar qual é. Ela é a interface, pode ser o comando completo, tá? Que é interface gigabit, no caso, vamos sair aqui, dar um exit, interface gigabit ethernet 0/1. Se você colocar resumido ou inteiro, o comando ele entra normalmente. Vamos agora então aplicar o comando switchport modo tronco para dizer que aquela estrutura é a raiz de comunicação. Pode passar aqui várias VLANs. Neste exemplo, apenas uma VLAN está passando. Feito isso, vamos então aplicar o switchport no negotiate para que ela não possa negociar e sim possa implementar uma configuração de tronco manual, como nós fizemos aqui a partir deste comando. E agora vamos implementar aqui um comando switchport tronco allowed e também dizer aqui que a VLAN que vai passar por esse caminho vai ser a VLAN 1 e a VLAN 20, que é a VLAN que nós criamos para essa estrutura desta rede. Vamos dar o Enter e a partir desse momento nós temos uma permissão para tráfego desta rede. Agora nós vamos fazer o ping a partir aqui do nosso roteador. Vamos aqui acessar o roteador, vamos dar o comando ping e vamos tentar acessar aqui essa máquina que tem um endereço com final 100. 92.168, rede 20, 100. Vamos ver como foi, ela conversou, o ICMP foi, e vamos também agora vir na máquina para a gente garantir, né, do outro lado, que a comunicação ela está correta. Vamos pingar lá no nosso gateway e ele está pingando corretamente. Pelo que vocês puderam perceber, nós temos a implementação de configuração de VLAN para a rede 192.168.10 e também para a VLAN 20 da rede 192.168.20.0. Então a implementação está funcionando. O que nós temos que considerar aqui é o acesso e o modo tronco, que é onde que toda a estrutura entre switch ou switch pode acontecer. Neste caso, o switch ao roteador, ela está conectada e passando todo o tráfego. Por hoje é só. Muito obrigado. Treinem bastante VLAN e boa sorte, bons estudos. Até mais.